A consultoria de moda e imagem transformou a minha vida. Quando eu comecei a estudar a consultoria, eu comecei pela de moda, consultoria de moda. Comecei a estudar por quê? Porque era algo que eu era totalmente apaixonado, que é a moda. Tanto é que eu fiquei anos da minha vida estudando direito, era direito constitucional empresarial, um monte, e com muita dificuldade, porque não era nada que eu gostava, para mim era muito complicado aquilo, era dificílimo, porque eu acreditava que o meu sonho era trabalhar no Tribunal de Justiça, eu sou de Minas, então o TJMG era o meu sonho. Quando aconteceu uma coisa na minha vida que foi que eu tive que mudar completamente o rumo, eu fiz um teste com a psicóloga para entender por que, que eu gostava, que eu queria tanto esse sonho e tinha essa dificuldade muito grande em estudar o direito, em compreender, em aceitar. Eu achava meio hierárquico, sabe aquela coisa? Não tinha muito a ver comigo, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, eu sou uma pessoa mais solta, não sei, sem limites, talvez. Então, nesse teste, eu descobri que eu não queria trabalhar no TJ. Eu descobri que eu queria usar a saia lápis, eu queria usar o escarpão que as advogadas usavam. Eu as via subindo, entrando no fórum, porque eu era vizinha do fórum. As via entrando e ficava encantada com aquele escarpão maravilhoso do bico fino, soltar agulha, sabe aquela coisa? E as saias lápis. Eu ficava apaixonada por aquilo. E depois de muitos anos, depois de muito estudar na consultoria de moda, eu descobri que o meu estilo era aquele. Eu tenho um estilo elegante. O que mais é o mais latente. A gente está sempre ali entre três, mas o mais latente era o elegante. Então, por isso que eu amava aquela saia, eu amava aquele escarpão. Então, eu nunca quis trabalhar lá, eu queria aquela roupa. Isso foi uma coisa que dividiu muito, assim, me tirou aquele peso nas costas, por que era difícil mais passando em concurso, porque eu tinha dificuldade de passar em concurso. Era tão assim, era uma coisa tão louca, que o último concurso que eu fui, quando eu parei, eu estava indo, passei num posto, olhei no espelho assim, olhando, arrumando, meio angustiada, olhei e pensei, que medo de passar nesse concurso. Quando eu ouvi isso, eu pensei, eu tô ficando louca. Como assim com medo de passar nesse concurso? Se eu sempre sonhei em passar, eu não entendi por que eu falei aquilo sem pensar. E era isso. Então, depois eu comecei a estudar a consultoria de moda. É bacana, abriu muito a minha cabeça isso. E abriu muito a ponto de eu entender que não existe regra, que não precisa ficar numa caixinha, que não precisa se tornar outra pessoa. Você pode sim amar a moda, se vestir do jeito que você gosta, observando você. Não adianta, você não vai conseguir se vestir de outra pessoa. Isso foi libertador para mim também, me fez me vestir mais do que eu gosto, entender até o que eu gostava, os meus estilos foi entendido lá. Então eu comecei, é um divisor na minha vida em relação à autoestima. Depois que eu fui compreendendo isso, a minha autoestima foi ficando cada vez mais elevada. E por eu ter essa autoestima elevada, eu sou uma pessoa que consigo falar com você aí do outro lado com facilidade. Por quê? Porque eu tenho um orgulho danado da minha história, eu tenho noção completa de quem eu sou, das minhas habilidades, sabe, dos meus pontos fortes. Tem os pontos fracos que eu vou esconder, que você não precisa saber. Mentira, mas eu os exponho também. Isso para a vida da mulher é incrível. Só que quanto mais eu fui estudando a moda, eu achava pouco. Por que era pouco? Parecia que a gente estava cuidando só da casca. Era a nossa casca, entende? E eu falei que quando você estuda só a moda, você só se preocupa com a roupa que você vai vestir, não é bacana, por quê? Porque você tem roupa que você não sustenta. Eu conheço várias mulheres que são, eu acredito que inseguras, sabe aquelas mulheres mais inseguras, mais boazinhas, que quando colocam, por exemplo, um blazer capa, é uma peça ela tem muita sofisticação, ela tem um poder muito grande, mas você tem que ter confiança para usar. Eu já vi várias mulheres com aquele blazer lindo, bem cortado, andando aqui, ó.
Cadê a confiança? Não tem, então ela não consegue segurar. Isso é a moda faz isso. Então eu achava que faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a olhar para o lado da imagem. O que me fez brilhar os olhos na consultoria foi a imagem. Consultoria de imagem, da imagem, entende? Que não é só a roupa, é quem usa a roupa, é como você se sente com aquela roupa, é você ter a liberdade de vestir aquela camisa com aquela calça que todo mundo fala que não combina, mas você gosta, você se sente bonita e você tem peito para segurar. Porque não adianta você usar uma roupa que tá na moda, uma coisa, sabe? Aquela coisa que tem poder. Se você não tem ele, você vira outra pessoa e isso é péssimo para nossa autoestima e para nossa imagem. Então, eu me aprofundei bastante nisso. Eu percebi que a cor que a gente usa interfere no nosso humor, no humor da pessoa que a gente encontra. E a gente não tá sempre, a gente tem que se preocupar com a gente o tempo todo? Sim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas quarto, tem uma galera lá fora que me vê, que me encontra, que tem contato comigo. Então ela também tem que ser levada em consideração. Então, a roupa, ela tem esse poder, mas a cor também tem. Eu várias vezes gravando conteúdo aqui, eu vejo que a minha pele fica aquela mais escurecida, que eu fico com uma cara de tristezinha, abalada. E é a cor. Então, eu fui também, me especializei muito na consultoria, na análise cromática, porque a cor para mim era importante e eu acredito tanto nisso que eu acho que todo mundo deveria saber disso. Então, eu faço essa análise cromática nas mulheres, mas é uma análise cromática que não fica presa. Não é aquela coisa presa, a sua cartela é inverno escuro, você só vai usar inverno escuro. Não. É aquela coisa mais estratégica. Eu, por exemplo, eu sou da cartela inverno escuro, mas eu tenho um subtom de pele neutro. Então eu posso tanto para o inverno quanto para o outono. Então eu uso algumas cores, tanto na maquiagem quanto principalmente nas blusas, que dá uma quebrada. Porque eu tenho cabelo escuro, se eu vestir a roupa toda escura, eu fico muito séria, acaba que eu me distancio das pessoas, eu crio, sabe, um distanciamento. Então eu crio isso de forma estratégica. Então eu faço isso, essa consultoria para as mulheres, ajudando nisso. A minha consultoria, ela une muita coisa. Por quê? Ela une para você descobrir o seu biotipo. Para que o biotipo é importante? Eu tenho que saber o que valoriza o meu corpo e o que desvaloriza. Por exemplo, eu vejo a maior dificuldade é quem tem um triângulo invertido, que é um ombro muito largo. Se ela não tiver uma consciência de a cor adequada, o corte adequado, ela vai ampliar isso aqui e reduzir a parte contrária. Então ela vai ficar com o quadril pequenininho, um ombrão. Não, ela quer o contrário. Então a gente cria essas estratégias para ajudar nisso. É algo que transforma a vida dela. Eu percebo assim, durante a análise, tem umas perguntas que eu faço que são meio estratégicas, que não é só roupa, é sobre ela. Eu tento trazê-la, sabe assim, tirar ela daquele cantinho que ela tá. Quando eu falo, qual é a parte do corpo que você gosta, que você faz questão de valorizar? Uai, nunca pensei nisso. Isso é muito triste. Eu tenho que pensar assim, você tem que valorizar. A gente tem que valorizar o que a gente gosta na gente, o que a gente acha que é bonito, e a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, eu tenho uma boca bonita, eu quero valorizar isso, batomzão nela. O que eu posso fazer? Faz conteúdo com esse batomzão, valorizando essa boca, venda batom, meu bem. A gente pode aproveitar muito isso a nosso favor. Aí, hoje eu estou num lugar que une a consultoria de moda, de imagem, análise cromática, análise de estilo, porque é bom a gente saber o próprio estilo, assim, isso se chama autoconhecimento. E muitas clientes chegam aqui no meu consultório, porque quem faz consultoria tem um consultório, eu sou chique só, no meu consultório, elas estão buscando elas estão passando por um momento que elas querem aparecer mais, elas querem ser elas de verdade, querem se descobrir. Então eu faço umas perguntas bem estratégicas para ela pensar, sabe? Acontece muito de choro aqui, elas desabam a chorar porque elas nunca pensaram nisso, elas não valorizam isso. E eu sempre percebo nelas elas têm uma tendência a se esconder, que é, vestiu a roupa, tá bonita demais, nossa senhora, começa a tirar, para não ficar bonita demais, elas querem se esconder.
Isso é triste, não é bacana, não concordo com isso. Nós nascemos para quê? Brilhar, então a gente tem que usar muito isso. Então, hoje eu sou uma pessoa que estou dando essa consultoria, eu abordo posicionamento tanto na empresa quanto nas redes sociais. A empresa também precisa disso. E o posicionamento, ele é algo tão grandioso que você tem que ter um posicionamento bacana ao vender, por exemplo, venda. Você precisa buscar clientes novos, você precisa se posicionar com os seus clientes que você já tem, mas tem que ter um posicionamento bacana, uma abordagem bacana, você precisa entender sobre isso. É algo grandioso. Uma vitrine da sua loja, por exemplo. Eu gosto muito da loja da moda feminina. A vitrine. Você observa os principais pontos do VM. O VM é um canal de venda. Você observa? Você observa a decoração da sua loja, o seu posicionamento aqui nas redes sociais, o seu Instagram, como que você aparece aqui? De vez em quando finge que é uma blogueira, que não é. Então eu trato as mulheres, elas não são, elas são várias, elas têm várias nuances da vida delas que elas ficam cuidando, mas não aprofundam nada. Então, quando eu falo da mentoria, da consultoria, principalmente sobre posicionamento, eu englobo muita coisa, mas tudo é focado nela. Primeiro, ela. Se ela olha aqui nesse vídeo, não se acha bonita, a chance dela não gravar é gigantesca. Agora, se ela se acha bonita, se ela olha o que realmente precisa, se ela consegue se ver de verdade quem ela é, isso faz muita diferença. E esse canal é para você que está meio perdida ou que não valoriza o que você tem de importante. Então você segue esse canal, se inscreva, compartilhe, comente, faz o que você quiser, porque esse espaço é seu.